Paz do Senhor, queridos, esteja com toda a igreja. E eu quero convidá-los, sem mais delongas, para abrirmos as nossas Bíblias ou aplicativos e lermos o livro de 2 Reis, no capítulo 4. Vamos ler do versículo 8 até o 10. 2 Reis 4, do 8 ao 10. Diz assim: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-los. Querido, a sunamita, ou a mulher de Sunem, que é importante a gente recapitular ali também, né? Que existe uma outra sunamita ali um pouquinho antes, em 1 Reis, que é a sunamita de Abisag, que estava ali cuidando de Davi. Não é dessa que nós estamos falando, né? Cuidou de Davi da sua velhice. E também não é da sulamita que estamos falando. Estamos falando da mulher de Sunem, a sunamita. Sunem ficava a cerca de 26 quilômetros a sudeste ali do Mar da Galileia, nas proximidades do Monte Giboal. O que é importante a gente entender aqui? O palco que temos para essa história, que a gente vai discorrer por alguns minutos aqui. E eu estava lendo, né, eu estou fazendo a leitura na Bíblia 365, então eu estou um pouquinho mais atrás aí de alguns irmãos que já estão lendo lá na frente. A 365 está em Reis agora. E aí eu me deparei com essa história, e que é muito edificante, e é recheada de aprendizado para nós. E que Deus me ajude aqui, que eu consiga manter um foco, porque é tanta coisa que eu posso ir para vários lados aqui. Mas Deus me ajude aqui. Ela é recheada de histórias aqui, e repleto de aprendizado para nós. O que vemos ali, logo no começo, quando começamos a ler essa história, que começa esse relacionamento de Eliseu com a sunamita ali, começam a se conhecer. A gente vê uma pessoa com coração hospitaleiro. A gente vê uma pessoa com o coração totalmente voltado a receber as pessoas. Um coração simples. A Bíblia diz que ela era uma mulher rica. Então, eu imagino que ela tinha posses, dinheiro, ou seu marido tinha posses e dinheiro. Só que ela via a pessoa ali, e ela falou: vem cá, vamos tomar um café comigo? Quantos ricos vocês conhecem que a gente está ali passando ou chegando na cidade e vai dizer: vem cá, vem tomar um café comigo? Sem nem te conhecer. Eu acredito que são poucos. Então a gente percebe que o coração da sunamita não estava voltado a posses, voltado ao seu dinheiro. Muito pelo contrário, estava voltado em compartilhar, estava voltado a servir. A gente vê um coração despretensioso, não tinha interesse, porque a Bíblia diz aqui o quê? Depois disso, ou seja, ela convidou ele primeiro para fazer uma refeição, imagino que seja um cafezinho da tarde, né, André? Provavelmente aquele cafezinho que a gente gosta de tomar. Daí veio, tomou esse café,
Ela deve ter conversado, eles devem ter se conhecido. E aí, ele começou a sim perceber que ele era um homem de Deus. Daí ela falou, depois disso ela diz para o marido dela: sei que esse homem aí é um santo homem de Deus. E esse homem que é um santo homem de Deus, ele merece ali um quartinho. Vamos construir um quartinho para ele aqui, com tijolos, vamos colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, dar aquela limpadinha assim, deixar tudo bem decoradinho, chama a Ana Designer lá para fazer uns negocinhos em cima, tal, deixa tudo bonitinho. Ó, que legal, muito bonito. E ela estava totalmente querendo agradar, ainda sem qualquer interesse. Aliás, tinha um interesse em manter o relacionamento. Ela queria manter relacionamento. Por quê? Ela estava ali fazendo um quarto para que ele voltasse. Né? Sempre que ele estiver aqui nas bandas, opa, vem pousar aqui em casa, né? O pessoal do interior que fala isso. Vem pousar aqui em casa. Vem dormir aqui. Para quê? Para que a gente possa conversar. Você me conte as coisas de Deus, a gente possa falar, a gente possa ver as experiências. E isso é muito interessante, porque ela não tinha esse interesse, mas mesmo assim, Eliseu percebeu. Versículos depois, nós vamos perceber que Eliseu percebeu que ela era uma pessoa que estava se doando tanto, e ele quis fazer um agrado. Ele falou: mulher, o que eu quero? O que você quer que eu faça a você? E aí, mesmo podendo escolher qualquer coisa, mesmo podendo escolher que o homem de Deus lhe fizesse qualquer coisa, ela disse: não, eu estou bem assim. Eu estou bem assim, eu estou bem aqui com os meus parentes. Eu estou bem do jeito que eu estou. E o homem de Deus falou: não, eu preciso agradar essa mulher, agradecer de alguma forma. Mas ela não queria reconhecimento. Ela não queria gratidão. Ela tinha um coração que já estava voltado a fazer as coisas sem querer receber nada em troca. Ela não queria gratidão, ela queria simplesmente agradar, fazer algo ali por aquele homem. E isso diz muito sobre o coração da sunamita. E o homem de Deus, mais à frente, no versículo 13, que diz assim: Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: Você teve todo este trabalho para nossa causa, por nossa causa. E o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou comandante do exército? E ela respondeu: estou bem dentre a minha própria gente. Ela não queria, irmãos. E ele falou com Geazi mais para frente, em alguns versículos, dizendo: o que eu posso fazer por essa mulher? E ele falou para Eliseu: ela não tem filho ainda. Ela já tem um marido velho, idoso, e não tem filho. E isso é aonde Deus começa a mudar totalmente a vida da sunamita. Eu imagino que cada um de nós já tem em algum momento planejado alguma coisa. Mas melhor coisa é quando Deus planeja por você. Melhor coisa é quando Deus planeja por você. Quando Deus começa a olhar lá de cima e falar: já sei, eu tenho um plano na vida
do Jair, na vida do Elcio, na vida do Luiz. Eu tenho um plano na vida desses meus filhos. Eu tenho um plano e começa a mudar totalmente, porque aí Deus começa a realizar um plano, e um plano que vai gerar esperança no coração da sunamita. No versículo 16, Eliseu profetiza a ela dizendo assim: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iluda a tua serva, ó homem de Deus. Eu imagino ela dizendo, isso. Homem, não brinca comigo, não. Faz uma coisa dessa comigo, não. Eu estava aqui quietinha no meu canto. Não faz isso, não. Você está dizendo que eu vou ter um filho. Eu estava aqui quietinho, parado. E eu imagino Deus dizendo: tem um plano na sua vida. E aconteceu que ela teve um filho. E aconteceu que ela realmente deu à luz a um menino. Só que o que é importante a gente entender? Quando Deus garante um plano na nossa vida, Ele não garante que as coisas vão ser totalmente fáceis. Ele garante um plano. Eu tenho um plano para você. E muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não vai entender como esse plano vai acontecer. Porque Deus fala: eu tenho um plano, mas Ele não conta nada de como Ele vai fazer. É que é uma coisa que às vezes eu tenho com Deus, assim, é que podia dar umas pistas, podia ir deixando uns caminhozinhos para a gente já ir seguindo, não, mas Ele não fala nada. Daí a gente começa a teorizar. A gente começa a falar: nossa, Deus vai fazer isso aqui, Deus vai mandar aqui um homem bilionário que vai vir e vai suprir todas as coisas na minha vida, vai mandar aqui, eu não sei como é que está o Elon Musk aí de dinheiro, mas vai mandar o Elon Musk aí, agora ele vai congregar na Abrace e vai suprir todas as necessidades. A gente começa a teorizar. Só que Deus fala: você não precisa do Elon Musk. Você precisa de mim. Você precisa de mim. Você precisa que eu esteja fazendo. E quase que eu imagino Deus falando assim: o plano não é teu, o plano é meu. O plano não é teu. Quem traçou esse plano fui eu. Quem traçou esse plano e está trabalhando para que esse plano aconteça sou eu, não é você. Pois bem, e aí acontece as dificuldades. O menino cresceu e certo dia, que diz no versículo 18, foi encontrar com seu pai, que estava com ceifeiros. De repente ele começou a chamar pelo pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então o pai disse a um servo: leve-o para a mãe. O servo o pegou e levou para a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia, quando morreu. Aí vem a nossa vida, quando precisamos parar, respirar e pensar. Eu fico pensando na frieza da sunamita, frieza que às vezes a gente não tem com diversas situações, a gente se desespera. A gente se desespera com diversas situações. Nos versículos seguintes, diz que ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. E a gente vai ver que uma pessoa, quando entende e abraça os planos de Deus,
ela entende que aquele plano nasceu no coração de Deus, ela tira a força de onde ela não tem. Ela tira a força que ela nem imaginava que tinha. Deus gera uma esperança que a gente nem lembrava que existia. E ela falou com o marido, deixou o filho lá, falou para o marido: eu preciso aí de uma carruagem, preciso de uns cavalos, preciso de umas pessoas aqui para eu ir para eu ir ver o homem de Deus. O marido ainda questionou: para que você vai ver o homem de Deus? Não está em época de lua nova, nem sábado, você vai ver o homem de Deus por quê? Ela falou só para ele assim: ó, não se preocupa. Não se preocupa. Imagina quantas vezes a gente ouve na nossa cabeça essa frase: não se preocupa. Não se preocupa. Diversas vezes Deus fala para a gente: não se preocupa. E ainda assim a gente é teimoso, né? A gente começa a se preocupar, a gente começa a falar: eu vou dar meu jeito, eu vou atrás, eu vou fazer, eu vou resolver, eu preciso ir. E Deus falando assim: não se preocupa. Não se preocupa. Né? Como se dissesse: crê somente, não se preocupa. E a mulher foi. Ela foi atrás do homem de Deus. E quando ela estava indo, Eliseu viu que ela estava se aproximando e falou para Geazi: olá, é a sunamita, vai lá falar com ela, vai lá ver como é que ela está, pergunta se está tudo bem e tal. E Geazi foi. E quando ele chegou, ele perguntou para ela: está tudo bem com você, seu marido, seus filhos, seu filho? E qual que foi a resposta dela? Está tudo bem. Você já viu aquela frase, né? Que é até clichê, que todo mundo fala para você: vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Só que essa frase, quando é dentro de um plano de Deus, ela tem todo sentido. Se Deus falar: vai ficar tudo bem, é porque vai ficar tudo bem. Se Deus falar: vai ficar e nada vai dar errado, ainda que você pense que está dando errado, vai ficar tudo bem. E dentro desse cenário que ele estava ali, imagina a fé dessa mulher para ver ali o servo de Eliseu e falar: não, está tudo bem. Só que ela estava emocionalmente, né, um turbilhão, porque ela estava crendo, ela estava indo até o homem de Deus com uma intenção. Quando ela vê Eliseu, ela se joga aos pés dela e ali ela desmonta. Ela desmonta, ela desaba e ela começa a falar: olha, eu estava quieta no meu canto. Eu não pedi filho nenhum a você. Eu não pedi nada. Mas agora é para isso que veio o filho, para que eu perdesse assim? Daí Eliseu, ouvindo isso, tomou algumas atitudes, pediu para que Geazi levasse ali o seu bordão, o seu cajado, para colocar no menino. Só que ela falou: não, vamos lá comigo você. A sunamita estava com a persistência, e ela tinha fé, e ela sabia que Deus poderia fazer através daquele homem. E é como se ela dissesse: vamos comigo, porque eu creio que Deus está fazendo na sua vida, e existe um algo diferente, um propósito que Ele quer cumprir através da sua vida. E ela não arredou o pé. Geazi foi na frente e eles foram depois. E naquele momento, chegou lá Geazi, colocou o bordão, colocou
o cajado, não deu certo, ele voltou e falou, né, no meio do caminho encontrou eles, voltou e falou, não deu certo não rolou. Daí Eliseu foi, orou a Deus, encontrou o menino, fez lá o rito que descreve ali na Bíblia, e o menino ressuscitou. O menino ressuscitou, e aí você pensa, glória a Deus, o plano foi cumprido. O menino ressuscitou, deu tudo certo, que maravilha. Só que o mal da gente é a gente querer deduzir quando o plano de Deus começa e o plano de Deus termina. Se ele não contou como é que ele vai fazer, você acha que ele vai contar quando é que começa, quando é que termina, gente? Não vai. O plano de Deus vem conforme a vontade de Deus, conforme o que ele quer fazer, sobre quem ele quer fazer. Essa é a soberania de Deus. Ele faz da maneira que ele quer. Ele faz da maneira que ele fez ali na vida da Sunamita, e ele faz de outras maneiras também. Ele faz da maneira que ele quer. Só que os planos de Deus ali ainda não tinham acabado. Os planos de Deus ainda tinham muito mais para avançar. Tinha muito mais para continuar. Tinha muito, muito, muito mais para que Deus fizesse ainda na vida daquela mulher. E eu fico pensando o quanto eu limito o plano de Deus dizendo já acabou. Eu acho que era isso. Era até aqui. Eu acho que acabou, já foi. Mas lembra o que eu disse? O Senhor, quando nós abraçamos o plano de Deus, quando nós abraçamos e falamos, eu quero viver o teu plano, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, eu quero viver algo diferente, eu quero viver algo novo, eu quero viver algo que seja especial, eu quero viver a tua vontade. Quando nós colocamos isso, o plano de Deus, ele continua, ele não para, o Senhor vai desenrolando o plano dele, porque ele não desiste do plano dele, nós desistimos do plano de Deus, nós desistimos do que o Senhor tem para nós, nós abrimos mão do que o Senhor tem para a nossa vida. Às vezes mediante a primeira luta, às vezes mediante a segunda luta, às vezes mediante a qualquer coisa simples que possa acontecer na nossa vida, nós desistimos do plano de Deus. Nós deixamos o plano de Deus para lá. E na maioria das vezes é para seguir nossos próprios planos. Tudo que eu tracei, tudo que eu coloquei para a minha vida. E eu não estou dizendo que é errado planejar. Preste bem atenção. Não é errado planejar, você querer ter objetivos e alcançar esses objetivos. Mas é muito diferente quando você escolhe primeiro os objetivos do Senhor. O plano do Senhor. O que o Senhor tem para a sua vida. O que o Senhor tem para você. Quando você escuta, entende e abraça o que o Senhor tem para você. Qual é o plano dele? Não há quem vá parar os planos do Senhor. Porque eu não conheço, a não ser que vocês saibam, mas eu não conheço ninguém que é maior do que o nosso Pai que está no céu. Eu não conheço ninguém que é maior. Eu não conheço ninguém que venha barrar os planos de Deus. De modo algum. Então, eu vejo que os planos do Senhor não tinham parado. Deus viu a perseverança dessa mulher. Deus viu que o filho dessa mulher foi ressuscitado. Mas mais à frente, ali no capítulo 8 do mesmo livro, a gente vai ver Eliseu se encontrando com ela mais uma vez. No versículo 1 diz assim: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado, que saia dos seus pais com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou uma fome nesta terra, que durará 7 anos. Eita, que eu achei que as provas já tinham passado. Eita, que eu achei que as lutas já tinham ido.
Eita, que eu achei que já estava tudo perfeito, estava tudo concluído. Daí o que acontece? Mais luta, mais prova. Vem aí mais desafios na nossa vida, mais coisas que temos que passar. Temos porque o plano do Senhor não acabou. Sabe qual que é a única garantia que o Senhor nos dá no plano dele? É que Ele vai estar conosco. Que é isso que o Senhor Jesus diz para nós, que Ele vai estar conosco. Essa é a garantia que nós temos nos planos do Senhor. Nós queremos viver, nós vamos viver os planos do Senhor. E sabemos que Ele vai estar conosco, que é a garantia que temos. Porque isso que Eliseu foi avisar a sunamita, era o Senhor cuidando dela. Porque ela poderia simplesmente passar ali por aquele período de fome que ia ter. Mas não, o Senhor cuidou dela e avisou: vá morar em algum lugar aí que você tem alimento. E ela foi. Passou-se o tempo, passou-se o prazo que o Senhor havia prometido que ia ter a fome. Ufa, passamos pela prova, e aí agora estamos voltando. Agora eu posso voltar, vou para minha casa. Daí ela se pergunta: que casa? Eu não tenho mais as minhas propriedades. Eu não tenho mais as minhas propriedades. Acabou. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que falar com o rei para ver se ele reintegra as minhas propriedades. E lá vai essa mulher novamente lutando e vai atrás do rei. Quando ela chega lá, quem está lá falando com o rei? Geazi. Geazi está justamente contando ao rei as proezas que Eliseu tinha feito. E nestas proezas que ele estava contando, ele estava testificando de quem? Da sunamita. Que anos atrás, o Senhor escolheu começar um plano na vida dela. E este plano que estava sendo refletido, anos bem depois, ainda estava sendo refletido. O Senhor começa planos na nossa vida e Ele não tem qualquer intenção de acabar com esses planos no metade. Ele não tem qualquer intenção de acabar com os planos. Se o Senhor chamou, são 5. Desculpa. Perdão, a garganta ficou seca. Se o Senhor... Nossa, vamos lá. Se o Senhor chamou cada um de nós para que pudéssemos viver o plano dele, Ele não parou na metade. Ele não parou para que você dissesse assim: já está bom, chega. Ele não parou. Ele vai continuar. Às vezes a gente vai ver dificuldade. Como lemos aqui, vamos ver muitas dificuldades. Mas sabe o que precisamos fazer? Voltar e lembrar que o plano não é nosso, que o plano é do Senhor. Lembrar que o Senhor colocou no seu coração a esperança que aonde você acha que não tem força, Ele está te fortificando. Porque a sunamita chegou, falou com o rei. Geazi falou: é dessa mulher aí que eu estava testificando agora. E o rei perguntou para ela os fatos. Ela confirmou tudo, o que tinha acontecido. E o rei falou: seja restituída as tuas terras e mais, que você receba também o lucro do que teve, do que foi plantado ali.
nas suas terras. Imagina que plano maravilhoso. Imagina que plano maravilhoso o Senhor cumpriu na vida dela. Agora imagina que plano maravilhoso o Senhor quer cumprir na sua vida. Imagina que plano maravilhoso o Senhor tem para você. Começa a refletir e pensa, aonde que eu acho que as coisas pararam? Aonde que eu achei que estava bom? Onde é que eu achei que Deus tinha desistido? Onde é que eu achei que Deus não queria mais seguir o plano? E eu tenho certeza, Ele tem plano para cada um de nós. Seja qual for a maneira que seja esse plano, Ele tem um plano para cada um de nós. Ele tem um plano para a nossa vida, para a nossa família. Ele tem um plano, às vezes, no nosso emprego. Ele tem um plano no estudo. Ele tem um plano aonde quer que Ele esteja. E esse plano sempre vai convergir a Ele. Esse plano sempre vai convergir para que a glória seja dada a Ele. Esse plano sempre vai convergir para que você esteja testificando do Senhor. Porque foi um testemunho que fez com que ela recuperasse todos os seus bens e mais, ainda o que foi produzido naquele local. Precisamos testificar do que o Senhor faz em nossa vida, sem olhar para trás e dizer, acabou. Precisamos ver o quanto o Senhor ainda tem para o futuro. Precisamos ver o quanto o Senhor ainda quer nos usar. Talvez se eu não saiba, então tenho que parar, tenho que orar e tenho que perguntar ao Senhor, quais são, Senhor, as suas diretrizes. Porque Ele pode dizer para você, não se preocupe. Eu estou com você. Não se preocupe. O plano é meu. Vem somente e cumpre o que eu te falo. Porque vai ser desenrolado. Vai ser totalmente concluído em algum momento. Eu não sei dizer quando, mas o que eu sei dizer é que Ele não desistiu. Então, os planos do Senhor, eles são somente para a gente viver. A gente não precisa entender. A gente não precisa entender quais são os planos do Senhor. Somente viva os planos do Senhor. Viva de maneira que você tenha certeza que em algum momento Ele vai concluir, independente de como está sendo hoje, de como você está passando por qualquer situação. Os planos do Senhor serão concluídos. Os planos do Senhor serão concretizados na vida de cada um de nós. Os planos do Senhor, enquanto estivermos na vontade dEle, jamais vai ser parado. Curva a sua cabeça.